Bem, iremos aqui falar um pouco sobre a cláusula de não concorrência. O que é cláusula de não concorrência? Cláusula de não concorrência significa uma proteção dentro do direito empresarial para a clientela, para aquele espaço de aviamento que sempre está presente no contrato de três passos. Bem, a ideia seria que nesse tipo de contrato existe a possibilidade de um enriquecimento ilícito. E é esse enriquecimento ilícito que o código tenta proibir ou evitar, ok? Primeira ideia é que essa é uma proteção ao adquirente, no contrato de três passos. O que é o contrato de três passos? O contrato de três passos é quando você tem a transferência do estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial não é necessariamente a ideia de empresa, mas é o que o Askini chamava de aspecto objetivo, de perfil objetivo da empresa. Ou seja, os bens que acompanham, os bens organizados de uma forma sobre o qual gera uma perspectiva de lucro. Entretanto, não é somente o contrato de três passos que poderá dar ensejo à cláusula de não concorrência. Outros contratos empresariais também ensejam essa proteção. Por exemplo, uma cessão de participação societária, uma alocação de espaço em shopping center, uma rescisão de franquia. Todas essas situações acabam gerando a possibilidade de que o aviamento, esse plus de perspectiva de lucro, possa ser passado por meio desse contrato. Bem, a partir dessa situação, ou seja, uma transferência que inclui o aviamento, a gente tem que saber que existe um valor agregado, uma perspectiva de lucro. Essa perspectiva de lucro poderá ser retirada pelo fato do antigo proprietário do estabelecimento empresarial, ou seja, o alienante no contrato de três passos, pode gerar um desvio de clientela. Ou seja, ele tem as informações sobre aquele espaço. Tendo as informações sobre aquele espaço, ele poderá desviar a clientela que ele já vendeu naquele contrato de três passos. Não a clientela em si, mas a perspectiva de clientela que pode ser frustrada. Bem, a partir disso, seria um enriquecimento ilícito do alienante, portanto, um enriquecimento que não estaria amparado pelo nosso direito brasileiro. Já foi pago o aviamento, essa é a verdade, no valor do trespasse. O valor do trespasse não era o valor de bens isolados, mas de bens em conjunto que geravam uma perspectiva de lucro que, já tendo sido paga, não pode ser novamente cobrada. Por um lado, geralmente, essa cláusula de não restabelecimento ou de não concorrência, ela está sempre expressa nos contratos de três passos. E, obviamente, é uma cláusula efetiva, é uma cláusula que não é nula e que tem total existência, validade e eficácia. Entretanto, ela deve ser sempre limitada, ou seja, o não restabelecimento, a não concorrência não pode, de alguma forma, ferir o princípio constitucional da ordem econômica, artigo 170, da livre iniciativa. Ou seja, eu não posso fazer com que aquele sujeito que alienou o estabelecimento empresarial não possa mais exercer a sua profissão, né, de empresário. Esse sujeito, então, tem que ter sempre essa cláusula no contrato de três passos de uma forma limitada. Quais são essas limitações? Obviamente, são limitações que vão, de alguma forma, impedir esse desvio de clientela, impedir uma concorrência desleal, impedir esse enriquecimento ilícito pela cobrança dupla do aviamento. Nesse sentido, temos primeiro a ideia de limitações materiais. A cláusula só pode ir até onde a atividade possa concorrer. Se por acaso eu tenho uma atividade X ligada ao ramo de vestuário e aquele sujeito resolve estabelecer algum tipo de empreendimento, de estabelecimento próximo à minha venda, sobre o qual ele me alienou, mas que não tem nenhuma relação com tecidos, vestuários, etc., por exemplo, um posto de gasolina, não há possibilidade dessa cláusula expressa ser invocada para, ou ter como perspectiva, ter expressamente constituído a ideia de que essa limitação material completamente estranha ao objeto do estabelecimento comercial possa, de alguma forma, gerar uma limitação. Não, essa limitação será inconstitucional. Por outro lado, tem outras limitações. Obviamente, limitações temporais, o prazo deve ser determinado. Eu não posso dizer que ele nunca mais vai poder, em uma determinada região, abrir um espaço de concorrência, e nem posso tentar fraudar isso, né? Em lugar de colocar prazo indeterminado, também ser um prazo inexequível de 100, 150 anos, também se configura a fraude. Por outro lado, também, limitações geográficas. Obviamente, eu tenho que entender qual que é aquela perspectiva de lucro, qual que é o aviamento do estabelecimento empresarial alienado. Nessa perspectiva de lucro, eu posso passar somente a proibição de não
restabelecimentos de não concorrência para a região alcançável pelo potencial econômico do antigo estabelecimento. Se por acaso a cláusula expressa de não restabelecimento ou não concorrência ferir a livre iniciativa, o que vai acontecer? A gente pode ter, inclusive, pelo enunciado 490 da 5ª Jornada de Direito Civil, que foi aprovada no final do ano passado, a possibilidade de revisão judicial. Tá? Ou seja, o Código Civil vai falar de 5 anos. O enunciado diz que a ampliação do prazo de 5 anos de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente do estabelecimento, ainda que convencionada, ainda que expressa, no exercício da autonomia da vontade, poderá sempre ser revista judicialmente quando configurar cláusula abusiva. Cláusula abusiva porque refere à função social desse contrato e à função social da empresa, não tendo mais a garantia do princípio da ordem econômica da livre iniciativa, ok? Entretanto, um outro problema importante se refere a quando essa cláusula não é expressa. Ou seja, o contrato de trespasse não fala sobre nenhum tipo de cláusula de não restabelecimento. Nesse sentido, o que vai acontecer? Poderá existir uma cláusula implícita? Ou seja, será que é implícito a função social do contrato de trespasse, a cláusula de não restabelecimento? O que a doutrina fala sobre isso? Seria uma forma de ferir a autonomia da vontade abusiva ou não? Bem, primeiro aspecto, a gente tem um histórico importante para ser considerado. Nesse histórico se convencionou claramente de que a cláusula implícita de não restabelecimento existe e é válida no contrato de trespasse. Tá? Isso existe desde o início do século XX na Itália. E no Brasil tem uma perspectiva doutrinária importantíssima que depois se transformou em jurisprudencial, de Oscar Barreto Filho, de Pontes de Miranda, de Carvalho de Mendonça e de vários outros. Entretanto, temos um adendo a ser feito, né, para poder ter aí a totalidade desse histórico. Rui Barbosa, nosso grande jurista Rui Barbosa, talvez tenha sido o único no Brasil, de renome, que advogou contra a possibilidade de existir uma cláusula implícita no contrato de trespasse para o não restabelecimento do alienante. Onde ele fez isso? Em 1913, né, é considerado o leading case na jurisprudência brasileira. A Companhia Nacional de Tecidos e Jutas e a Companhia Paulista de Aniagem tiveram um enfrentamento. A Companhia Paulista de Aniagem, que era também uma das empresas do Conde Álvares Penteado, inclusive que deu início à Fundação Álvares Penteado, a FAAP, que existe até hoje. O Conde acabou alienando esse estabelecimento e depois foi estabelecer-se ali, num lugar muito próximo, com uma empresa do mesmo ramo. Chegou essa questão ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, o Conde Álvares Penteado contratou o Rui Barbosa. A Companhia Nacional de Tecidos de Juta acabou contratando o Carvalho de Mendonça. E acabou saindo vencedor o Conde Álvares Penteado, viu? Com a tese defendida pelo Rui Barbosa. Entretanto, mesmo assim, mesmo com esse primeiro caso concreto não estabelecendo a cláusula implícita, logo depois já foi reiteradamente definido pela jurisprudência a ideia de uma cláusula implícita. Isso, inclusive, hoje está legislado no Código Civil. O artigo 1147 diz que em todo tipo de trespasse existe uma cláusula implícita no qual não se permite ao alienante exercer concorrência em local próximo, né, limitadamente, pelo prazo de 5 anos. Importante que esse prazo seja dado no contrato de trespasse. Ou seja, em relação ao usufruto, arrendamento e outros contratos que podem ter um prazo menor ainda, não se dá esse prazo. Mesmo se o prazo for maior, também não se aplica o prazo de 5 anos, se aplica o prazo do contrato.